O meu irmão tinha uma namorada que era bem roqueirona, assim, anos 70 e tal, e ela curtia muito rock, muito som, tinha muito disco, tinha muita informação. E ela falou, cara, vocês são um trio, vocês conhecem o Rush? Eu falei, não. Aí ela pegou e descolou 2 discos pra gente do Rush, que era o 2112 e o Fly By Night. E aí foi foda, cara, porque aí virou tipo super-herói, né? Cara, que porra de som é esse, cara? Quanto som sai desses caras, entendeu? Uhum. E aquela época que você é moleque, né? Você quer a galera que toca pra caralho, que é tipo, né? Pá, aquela coisa virtuose. Aí o bichinho da virtuose pegou a gente. E aí virou uma banda cover de Rush, cara. E a gente ficou um tempão tocando e tal, tocando isso. E até que a gente cresceu. Mas eu acho legal Rush até hoje algumas coisas assim. Tem uns discos que eu acho muito foda. O 2112 eu ouvi outro dia e bateu bonito assim. Legal. Eu gosto do Fly By Night, eu acho bem. É foda. E aí, cara, aí a gente começou, cresceu, né, cara? Aí negócio de descobrir maconha e tal, não sei o que lá. E aí que eu descobri as coisas dos anos 60, que eu não conhecia. Não conhecia Hendrix, não conhecia Doors, Stones, sei lá, essas coisas todas, né? O rock mais simples, né? Um rock mais básico e com improviso, com psicodelia, coisa assim. E aí a gente teve uma banda com outro vocalista, e aí foi isso. Aí os Ostras foi o seguinte, cara, os Ostras teve um hiato, assim, de tocar. Porque aí eu cheguei na época do Vai Trabalhar Vagabundo, Uhum. né? E era isso, né? Parei de estudar, queria só tocar, não sei o quê, mas aí também não tinha grana, cara, para comprar as coisas, sabe? Queria, porra, não tinha uma bateria legal, não tinha um prato de. Nunca tinha visto um prato de bateria importado, sabe? Era difícil, né? Uhum. E ouvia falar de alguém que tinha, ia na casa do cara e ficava ali babando, ficava a tarde inteira tocando na bateria do cara, e tipo, porra, que foda, né? Não sei o quê, preciso. Aí eu comecei a trabalhar para comprar minhas coisas e tal. E no meio disso tudo, cara, eu me enchi o saco uma hora, porque eu falei, cara, eu vou ficar a vida inteira esperando o horário do trampo e essa coisa de escritório, que merda, não sei o quê. E aí eu falei isso com o Márcio, que também estava trabalhando, que era meu parceiro. Aí a gente pensou, a gente falou, cara, já que a gente está num escritório, vamos fazer nosso escritório só que tocando. Vamos montar uma banda cover para tocar no Bexiga, tocar em vários lugares. Naquela época era o Bexiga que rolava, né? Uhum. Vamos tocar em vários lugares e tudo. E é isso. Aí, mas vamos tocar o quê, cara? Todo mundo toca a mesma coisa. Tem um monte de banda cover tocando a mesma coisa e tal. Aí eu comecei a frequentar a Galeria do Rock. Isso era 93, 92, 93, por aí. E eu fui numa loja, que era uma loja que chamava Túnel do Tempo, que era de um cara que chamava Miguel. Só tinha coisa dos anos 50, 60, rockabilly, coisa que eu não sabia nem o que era, né? Sabia que era a base das coisas que eu curtia, né? E tal. Tinha ouvido falar de Ventures e Shadows e tal, e essas paradas, né? Antes dos Beatles, né? De coisa instrumental, com guitarra. E aí eu comprei uma fita que chamava Som de Praia, que era uma coletânea que o Miguel fazia. E aí comecei a ouvir e achei foda. Falei, cara, tá tudo aqui. Aqui eu tô ouvindo Doors, tô ouvindo não sei o que lá, tudo veio dessa parada. Que louco, né, cara? Instrumental, diferente pra caramba. Aí comecei, virei fissurado em Ventures, Shadows e tudo que era coisa, né? Surfares, Trashman, não sei o quê. Uhum. E aí mostrei pro Você Márcio, chegou puta que. a resgatar aquelas coisas do Brasil dos anos 60, Jordans, Sim, mas Shadows. isso eu conheci depois. Tá. Ah, Isso eu conheci depois. Aí primeiro eu conheci a galera mesmo, né? Os originais, americano, inglês, japonês e tal. E, e aí falei com o Márcio, falei, cara, olha esse som, que barato, não sei o que lá. Ele, puta, que legal, né, cara? Ele é mó simples e tem mó astral, né? Tem mó espírito diferente de festa e tal. E aí, cara, vamos montar, precisa de um guitarrista.
Aí a gente lembrou do Jabá, o Jabá, não o Jabá do Ratos, o Jabá, o Sei. nosso Jabá, que é o Uhum. Walter, Valtinho. É. Walter Martins, vendedor de aço inox. Ele estava trabalhando, ele tinha um bar que a gente tocava nessa época de cover do Rush, a gente tocava no bar dele. Era um bar na Uhum. Paz de Barros, aqui, uma avenida da Moca aqui. E o Jabá era mais velho que a gente, uns 10 anos mais velho que a gente, mas ele era bluseiro, ele era aqueles cara de bar, bluseiro, assim, e tocava bem pra caralho, cara. Foda, assim. E aí ele, mano, aí mostrei pra ele essa fita, ele falou, mano, você não acredita, olha que eu tô ouvindo. Aí ele tava com um disco que era uma coletânea dos Ventures, sabe? Ele, porra, que foda, não sei o que lá. Aí começamos a se reunir pra fazer cover dos Ventures, aí um monte de coisa dessa, assim, né? E aí a gente começou a fazer nossas músicas baseado nisso, sabe? Uhum. E aí tinha um monte de um tema instrumental e tinha alguns temas cantados também, né? Com letra, umas letras boba, né? Meio da época, assim, a gente era moleque e o Jabá não era moleque, mas era moleque pra caralho também. E falando umas besteiras e tal, não sei o que lá. E aí virou os Ostras, né? Uhum. E aí os Ostras foi muito doido, porque a gente começou a tocar nesse circuito do Bexiga e começou a levar muita gente, cara. Né? Era uma festa, porque justamente era a ideia que a gente tinha, que era uma banda diferente, só que a gente começou a botar música nossa e umas vezes a gente tinha um medley que era a música da Pantera Cor-de-Rosa com a música do espião da Pantera Cor-de-Rosa, do desenho, e tinha uma mina que era garota de programa, que ela era fã da banda e ela entrava e dançava nas mesas, saca? Então, cara, virou tipo um cabarézão, sabe? Virou um show muito doido, legal, assim. Uhum. E aí o dono de um bar, dono desse bar que a gente tocou, ele falou, cara, achei foda, não sei o que lá, vamos fazer um disco, meu? Quero bancar um disco de vocês e tal, não sei o que lá. E aí bancou o disco, né? Que é a gente que produziu e tudo, e gravou. A primeira vez que eu fui pro estúdio, eu nem sabia como era. E não gostei muito do som e não gosto até hoje, mas beleza, foi o que foi, né? Não tinha tecnologia, não tinha informação. E aí a gente mostrou pro Miranda, cara. Era a época das fitas demo. Aí a gente foi no escritório do Miranda, que era na Vila Madalena, já tinha acabado a Banguela, era Excelente Discos. Uhum. E aí o Miranda ouviu e adorou. Ele, bah, velho, isso aqui é foda. Bah, velho, vamos lançar isso aqui, cara. Isso aqui dá pé, hein? Não sei o quê. Uhum. E aí botou pilha e lançamos o disco, cara. Lançamos o disco e rolou pra caralho. Rolou MTV, aquelas coisas. A gente era uma banda pop, assim. Vocês foram a banda revelação do ano, em 96? Puta, nem lembro, cara. A gente ganhou tanto prêmio e ficou naquele. Tinha aquele Disque MTV, né? Acho que teve uma música nossa que eu nem gosto, e nem gosto do videoclipe também, mas que ficou, tipo, um mês entre os 10 primeiros lugares, saca? Tipo, Caramba, e nem loucura, assim. rolava jabá, era natural mesmo o negócio. Não, acho que rolava um jabá da gravadora. É. Jabá sempre rolou, né, cara? Aham. Sempre rolou. Sei. Mas tinha muita gente, mas era mais orgânico, né? Não era Tá. tão capitalismo selvagem que nem é hoje, assim, Aham. né? Quer dizer, talvez o quê? Tinha uma coisa da galera tocar se gostava mesmo. Da própria Excelente Discos, assim, devia ter uma verba pra isso. Devia, porque era era uma gravadora, era uma, como se fala? Um selo dentro de Um um selo dentro de ambiente. uma grande gravadora, uma distribuidora, né? Que acho que era a Polygram, entendeu? Então, porra, a Entendi. Polygram era, né? Tinha os seus meios, né? E vocês pegaram ainda aquela época que ganhavam um advance, que dava pra segurar uma onda ou não? Não, cara. Não. Não. O que a gente ganhou foi o seguinte, porque esse cara do bar, né, que meio que virou nosso empresário por um curto período de tempo, bancou o disco. O disco estava pronto, a gravadora não gastou nada. Uhum. O disco estava pronto, era aquilo. Isso foi muito louco, porque a gente pensou no disco, a gente fez do jeito que a gente achou que era, e mandou e a gravadora comprou, entendeu? Ninguém meteu a mão, falou, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, faz uma música assim, faz uma música assada. Não, era o que a gente tinha ideia e foi, entendeu? Isso foi muito louco. Mas a gente não ganhou advance, não, mas a gente ganhou toda a estrutura, né? Tá. De fazer um clipe, tocar em rádio, né?
Isso aí deu uma... Foi foda, né? Que era o que tinha na época, né? A MTV tava mais ou menos começando assim, né? Mas ainda era rádio, ainda era TV, saca?